Flamengo e Palmeiras fizeram um grande jogo nessa quarta-feira. Foi 0-0, mas poderia muito bem ter sido 1-1, 2-2 ou 3-3, devido às grandes chances que as equipes criaram, especialmente no primeiro tempo. No vídeo de hoje eu vou analisar o lado palmeirense, explicar como a equipe de Abel Ferreira se comportou taticamente, quais foram as estratégias utilizadas pelo Verdão e fazer uma análise geral da partida pelo lado do Palmeiras. Olá a todos, meu nome é André, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tática Didática. E o vídeo de hoje é sobre Flamengo e Palmeiras 0-0. Vamos aqui esmiuçar a parte alviverde do jogo, tá certo? Mas antes de começar a falar, eu peço para você dar seu like para ajudar a fortalecer o nosso canal, para chegar para mais pessoas e também deixar seu comentário aqui sobre o que você achou da partida, beleza? Vamos falar então sobre o jogo. O Palmeiras teve duas alterações em relação ao time que enfrentou o Goiás na última partida pelo Brasileiro. Rony e Gustavo Scarpa voltaram à equipe titular no lugar de Gabriel Veron e Rafael Navarro. Então o Palmeiras foi com o seu time, digamos, o titular, o padrão dos grandes jogos, né? A exceção foi Luan, que estava machucado, entrou Murilo, que fez uma boa partida, jogou muito bem, o zagueiro palmeirense. E de resto, a equipe já tradicional, com Marcos Rocha e Piquerez nas laterais, Gustavo Gomes junto com Murilo na zaga, Danilo na frente da área, Zé Rafael, Rafael Veiga compondo o meio de campo, Dudu pela direita, Scarpa pela esquerda e Rony pelo meio, dando mobilidade, sendo aquele centroavante rompedor de atacar os espaços, né, de marcar muito os zagueiros. Então, eu vou separar alguns lances aqui do jogo para te explicar um pouco mais sobre como foi a partida, como o jogo foi se desenrolando. Logo no início, o Palmeiras tentou marcar um pouco mais à frente, ter mais a posse de bola, né? Então, aqui a gente pode ver aos 4 minutos o Palmeiras pressionando o Flamengo na saída de bola. O Palmeiras tem essa característica de tentar pressionar a equipe adversária, mesmo jogando fora de casa, nos inícios dos jogos. Contra o São Paulo, na primeira fase do Campeonato Paulista, o jogo foi muito assim também, o início do Palmeiras pressionando bastante. Então, o Palmeiras tentou surpreender o Flamengo, pressionando um pouco mais, tentando ficar um pouco mais com a bola. Aqui a gente pode ver alguns encaixes individuais já no meio de campo, né? O Zé Rafael aqui com o Thiago Maia, Rafael Veiga com o João Gomes, Dudu pelo lado pegando aqui o Felipe Luiz e o Rony fechando esses espaços, forçando a saída de bola aqui do Davi Luiz a voltar, né? O Davi Luiz faz esse passe aqui para o Hugo, o Hugo vai sair com a bola e dá um passe totalmente torto para a lateral, o Palmeiras recupera a bola ali no campo de ataque. Não foi uma constante do Palmeiras, tá? Eu acho que a estratégia era tentar fazer isso com mais frequência, mas tem uma equipe do outro lado que é muito qualificada, que tem uma saída de bola muito boa, jogadores muito técnicos, como é o Flamengo, então isso acabou sendo impossibilitado, mas o Palmeiras, no primeiro tempo, ele jogou, não ficou muito recuado, né? Ao mesmo tempo que ele marcava muito, ele também saía para jogar, explorava muitos ataques por velocidade, e às vezes, quando conseguia ficar com a bola no campo de ataque, também criava algumas situações, como eu vou mostrar aqui para vocês. Algo bem interessante que o Abel trouxe para esse jogo foram as marcações individuais, especialmente de Joaquim Piquerez e em cima do Everton Ribeiro. Marcação individual, cobertura por longas distâncias, né? Essas perseguições por longas distâncias. Então a gente pode ver o Everton Ribeiro aqui pelo meio e o Piquerez quebrando a linha de defesa de 4 defensores e vindo marcar o Everton aqui no meio de campo. Isso aconteceu direto, especialmente no primeiro tempo, aconteceu muito. No segundo tempo isso diminuiu um pouco, até porque o Everton começou a cair mais para outros lados do campo, mas no primeiro tempo isso foi muito nítido, o Piquerez perseguindo o Everton o campo todo praticamente, né? Pelo menos quando o Everton caia aqui pelo meio ou pela direita, o Piquerez fazia muito essa perseguição.
e isso também vai cansando e gera certos espaços, né? Aqui a gente pode ver um espaço que aparece no final do primeiro tempo. O Palmeiras foi abaixando um pouco a intensidade no final do primeiro tempo, né? Foi deixando um pouco mais de espaço, a equipe se cansando um pouco mais, porque era uma marcação desgastante. Então, essa marcação individual também acontecia com o Gabigol. O Gabigol, quando ele voltava ali para o meio de campo para fazer para tabelar, né, para reter a bola, para criar jogo ali, criar tabelas, ele arrastava um zagueiro, o Murilo ou o Gomes acompanhavam o Gabigol até o meio de campo, onde o Gabigol ia. Então, esse tipo de marcação ele ia cansando, e também à medida que o time vai diminuindo sua intensidade, é possível que comece a abrir alguns espaços, como foi esse espaço aqui no final do primeiro tempo. O Piquerez tenta cortar essa bola, ele está aqui no meio de campo, esse jogador que tenta fazer esse corte, ele estava aqui no meio de campo, porque o Everton estava aqui, né? Você pode ver que o Everton estava um pouco mais atrás, então o Piquerez acompanhou ele. A bola era um passe aqui pelo meio, o Piquerez tenta cortar, a bola sobra aqui para o jogador do Flamengo, e o Flamengo cria uma ótima oportunidade de gol, sai na cara, porque a gente vê o espaço que fica aqui na defesa do Palmeiras, também devido a essa marcação individual, acaba bagunçando um pouco a última linha, né? O fato do Piquerez toda hora ficar saindo, ter essa quebra de linha, isso acaba bagunçando. São os prós e os contras de determinados tipos de marcação. O Abel utilizou esse, deu muito certo, porque marcou muito bem o Flamengo criou algumas chances, mas não teve aquele volume, aquele ímpeto ofensivo de toda hora estar criando. Foram situações, digamos, meio que esporádicas, mas houve essa criação para o lado do Flamengo. Mas tem o lado de cansar muito o time e, em determinadas situações, se houver alguma falha de atenção, de concentração, abrir alguns espaços para o time adversário. E o Flamengo é um time que se movimenta muito, né? O Flamengo, a gente pode ver o Everton, ele não fica só na ponta direita, ele vem, volta. O Gabigol não fica só aqui entre os zagueiros, ele volta muito, ele cai pela ponta direita, pela ponta esquerda. O Arrascaeta também se movimenta demais. O próprio Lázaro, que estava substituindo o Bruno Henrique, se movimenta. Então, o Flamengo já é uma característica, não é de agora. O Flamengo é um time que os jogadores de meio campo ofensivo, né, os jogadores de ataque, se movimentam demais, e isso dificulta muito a marcação do time adversário. E o Palmeiras teve essa dificuldade, mas conseguiu marcar bem. O Palmeiras criou muito pelo lado direito, com Dudu e Veiga, né? As duas primeiras chances do Palmeiras foram pelo lado direito, um contra-ataque, o Everton lança o Dudu, e o Dudu faz uma enfiada de bola para o Veiga, dividindo com o Hugo, e o Veiga está para fora. E na sequência, o Dudu e o Veiga fazem uma tabela para o lado direito, algo que eu já mostrei aqui muito no canal, né? Do Veiga atacando espaço, fazendo essa triangulação, essa tabela com o Dudu, essa associação com o Dudu, e o Dudu puxa para dentro e finaliza por cima com bastante perigo. Mas a jogada que eu mais gostei do Palmeiras do primeiro tempo foi feita pelo lado esquerdo, que também é algo que eu venho falando, que é o setor do Palmeiras que cria menos no ataque, né? O lado esquerdo do Palmeiras deixa um pouco a desejar na criação ofensiva, e pelo menos nesse lance criou um ataque muito bem feito. O Piquerez recebe essa bola, a gente pode ver que o Flamengo não estava marcando tão em cima, né? É uma característica desse time, tem um pouco de dificuldade quando o time adversário ocupa o campo de ataque, o campo de defesa do Flamengo. Algumas vezes o time não é tão agressivo nessa marcação, e aqui a gente vai ver que eles deixam alguns espaços. O Piquerez recebe essa bola bem livre, vai fazer esse passe aqui para o Scarpa vai atacar esse espaço aqui nas costas do lateral, do Isla, né? O Piquerez vai fazer esse passe para o Scarpa aqui aberto aqui na ponta da área, na esquerda, e vai atacar penetrando a área. Aqui o Scarpa recebe na ponta da área, o Piquerez ataca dentro da área, ataca aqui a linha de fundo, vai chegar na linha de fundo, vai cruzar para trás, e aqui a gente já pode ver mas eles defendem mal. Aqui só tinha um jogador do Flamengo, se não me engano é o Thiago Maia, o João Gomes aqui, defendendo esse espaço todo de entrada da área. A gente vai ver que quando o Piquerez faz espaço para trás, a bola chega no Dudu,
o Dudu só ajeita, o Danilo vem de trás, totalmente livre, olha o espaço que ele tem, que não tem nenhum marcador do Flamengo, e o Danilo dá um belo chute de direita, finaliza muito bem, e o Hugo faz uma defesa fantástica, uma defesa muito difícil. Então foi uma jogada do Palmeiras muito bem construída pelo lado esquerdo, com a amplitude do Scarpa, o Piquerez fazendo essa ultrapassagem, chegando na linha de fundo, cruzando muito bem para trás, né, fazendo o passe para trás, Dudu leu bem de só ajeitar, e o Danilo atacou o espaço, finalizou. Poderia ter sido 1-0 do Palmeiras em uma jogada muito bem trabalhada. O segundo tempo, eu nem coloquei lances do segundo tempo, porque o jogo muda muito, né? As duas equipes, na minha opinião, sentem muito a parte física. O Palmeiras, desde o início, o Rafael Veiga perde muitas bolas, não consegue dar sequência nas jogadas, e o Flamengo tenta, nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, ficar mais em cima, marcar muito em cima, pressionar, rouba muitas bolas ali no campo de ataque do Palmeiras, não deixa o Palmeiras sair com tranquilidade, né, construir seu jogo. Então, uma pressão pós-perda do Flamengo, que já é tradicional, que é muito forte dessa equipe, sendo muito bem utilizada. Então o Flamengo roubava muitas bolas, não conseguiu criar chances tão claras, né? Rondou muito a área, chegou com perigo nas intermediárias ali, mas não conseguiu criar grandes chances. Se não me engano, teve uma ou duas boas chances. E depois dos primeiros 20 minutos, acho que o time do Flamengo também sentiu a parte física, e o jogo caiu bastante. O Abel, no final do jogo, ainda coloca tira o Veiga, tira o Dudu, né, e tira o Rony, para colocar o Jailson no lugar do Veiga, né, para dar um pouco mais de intensidade física, mais de força física, né, de chegada. Inclusive o Jailson chega no campo de ataque, ele não ficou marcando simplesmente, ele foi um terceiro homem de meio de campo que chegou bastante na área do Flamengo. Coloca o Breno Lopes no lugar do Dudu. O Breno Lopes entra bem na partida, na minha opinião, consegue criar algumas possibilidades. O Navarro também entrou bem, acho que competiu, mas eles entraram muito já no final. O próprio Abel Ferreira disse que, numa autocrítica que ele fez, que ele poderia ter feito essas substituições mais cedo. Ele fez elas bem no final, aos 40, né? Esses jogadores tiveram muito pouco tempo e eles entraram bem na partida, aproveitando também o Flamengo mais cansado. Então talvez o Palmeiras tivesse feito essas alterações um pouco antes, como o Abel próprio disse, talvez o Palmeiras tivesse um pouco mais de chances, mas foi um resultado justo. Acho que foi uma grande partida, um grande primeiro tempo, duas ótimas equipes. O Paulo Souza, pelo lado do Flamengo, vai conseguindo implementar seu estilo de jogo, e o Palmeiras de Abel Ferreira vai se tornando uma equipe cada vez madura. Não é fácil jogar no Maracanã com praticamente 70 mil pessoas, uma torcida única, né? Não tinha torcedor do Palmeiras, então era um jogo muito difícil, era um dos jogos mais difíceis do campeonato. Mas o Palmeiras, em jogos grandes, ele é um time muito difícil de ser batido, é um time chato, é um time encardido de enfrentar, né? Se defende muito bem, tem um vigor físico muito forte, e ofensivamente está evoluindo cada vez mais. Isso é muito nítido se você comparar com o Palmeiras de 2021. Né? Agora o Palmeiras tem um derby pela frente contra o Corinthians. Eu tenho um pouco de dúvidas como que vai ser esse jogo, porque o Palmeiras foi no limite físico contra o Flamengo hoje, nessa quarta-feira, e o jogo contra o Corinthians já é sábado. O Corinthians tem uma semana praticamente livre, está tendo Copa do Brasil, mas com os times reservas, os titulares do Corinthians praticamente todos poupados. Então eu tenho uma certa curiosidade de como vai ser esse jogo. Acho que vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, não vai ser no Allianz Parque, vai ser na Arena Barueri. Então vamos aguardar para ver o que vai ser o Palmeiras nessa sequência de brasileiro, né? O Palmeiras tem 2 pontos em 3 jogos disputados, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê seu like aqui para nos ajudar. Não custa nada, é só apertar o botão. É super rápido e nos ajuda demais. Cada like aqui é importante para a gente. Também deixe seu comentário, como eu falei, sobre o jogo, o que você achou da partida, o que você achou do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gosta desse conteúdo mais tático, mais analítico sobre o jogo, explicando mais algumas nuances da partida, as estratégias utilizadas no jogo, você vai gostar muito do canal Tática Didática, porque tem muito conteúdo legal sobre diversos times, beleza?
Então é isso, um forte abraço a todos e até a próxima.